de conflito, né? Depois da separação, a tendência é, inclusive, piorar. Né? Ele fica pior o conflito, porque fica cada um em sua casa. E a tendência também é usar os filhos nesses conflitos. Né? Doutora, mas uma disputa judicial pela guarda dos filhos, por exemplo, que tipos de traumas isso acaba gerando nos filhos? Olha, não existe uma relação de causa e efeito. Né? Hoje em dia a gente trabalha com fatores de risco e fatores de proteção. Né? Então tem inúmeros fatores que dependem de uma série de coisas, depende da idade da criança, depende da separação dos pais, como ela foi feita, depende das mudanças que aconteceram na família. O que a criança sente muito, né, é de fato na separação que elas sofrem mais, é com o distanciamento do pai ou da mãe, ou seja, do cônjuge que não mora mais na mesma casa. Isso elas sentem muito, é importante a necessidade. Agora, tudo tem a ver com o nível de conflito. Se o nível de conflito é muito alto, né, a separação é um alívio e estar distante de um dos pais, dependendo do pai, dependendo de como é essa pessoa, como ela se relaciona com essa criança, é até muito aliviante também. Agora, doutora, numa separação, obviamente surgem mágoas, né, tristezas de ambas as partes, enfim. Como que os pais podem proteger os filhos num momento como esse? Ah, boa pergunta. Essa pergunta é excelente. Veja bem, o que é muito difícil numa separação é com que os pais possam deixar de lado a conjugalidade e se dedicar à parentalidade. Por quê? Logo depois da separação, as coisas ficam muito misturadas. Então, os cônjuges que têm dificuldades em se engajar na nova vida, ou tem muito ressentimento, ou tem muita mágoa, isso vai fazer com que os filhos acabem entrando nessas relações e acabem fazendo parte. Agora, se o pai ou a mãe, ou os dois, né, conseguem separar a conjugalidade da parentalidade, isso é o esperado, né? Na medida do possível, ou seja, nos cônjuges eles não têm mais relacionamento conjugal. Isto terminou. Agora, o que continua e vai continuar o resto da vida é a parentalidade. Eles continuam pais daquela criança. Isso não muda, né? Pai e mãe a gente não tem divórcio, né? Eu sempre digo para os meus clientes, né? Namorado, marido, a gente separa, pode separar. Agora, pai e mãe não existe divórcio, vão continuar sendo os mesmos. Então, na medida em que os pais possam separar as coisas, daí eles poderão ser melhores pais para esses filhos, né? E enxergar os filhos como filhos, não os filhos como instrumento de obter benefícios da separação ou, enfim, qualquer outra questão relacionada, né, com eles. Doutora, hoje é muito comum a gente ver crianças bem pequenas convivendo com novas configurações familiares, claro, né? Acaba convivendo com o namorado da mãe, a namorada do pai. Como é que a criança recebe isso, doutora? A criança hoje ela está mais preparada para entender essas novas configurações? Olha, Juliana, é sempre resposta de psicólogo, né? Mas de fato não tem uma única resposta para isso. Depende muito dos pais, né? Então, assim, a questão, os pais têm um certo mito, alguns falam assim, não, eu vou viver só para os meus filhos, né? Não quero saber, não quero outro casamento, não quero saber. Isso é muito ruim. Por quê? Porque os pais acabam sobrecarregando os filhos, né? No sentido de que a vida do pai ou da mãe fica apenas direcionada para a questão dos filhos. Isso é péssimo, porque, em primeiro lugar, isso não é a vida, não é o mais saudável. Quer dizer, um adulto que terminou um relacionamento, é importante que ele possa estar refazendo, ter uma nova relação boa, melhor até que a primeira, no sentido de se conhecer, de ver exatamente quais foram os pontos que interferiram no final, né, no término do relacionamento, enfim. Essa revisão pessoal é muito importante. E também estar com outros relacionamentos, ou seja, um namorado, é muito bom. Só que depende do período, depende da criança, depende do relacionamento, depende da pessoa, quem é essa nova pessoa, como é que essa pessoa está entrando nessa família, né? Ou seja, depende de inúmeros fatores, mas
um pai que possa mostrar para o filho que ele é um bom pai, uma boa mãe, possa exercer uma boa parentalidade e também ter uma vida particular, uma vida privada, é melhor. Né? Dá um modelo para essa criança, né? Doutora, muito saudável. Mas como é que fica na cabeça da criança essa questão do papel do pai, do papel da mãe, tem que conviver com o namorado de um, com o namorado do outro, ou seja, não confunde a criança o fato dela ter tantas pessoas próximas a ela, nesse sentido de ter que conviver com o namorado da mãe, a namorada do pai, isso confunde de alguma forma? Isso não confunde, desde que sejam relacionamentos com amor.